Muito bem, estamos ao vivo com mais um Papo de Carreira aqui no eu ia falar aqui no Office Resolve, mas na verdade também estamos transmitindo no LinkedIn, também fazemos depois uma repostagem lá no canal Roberto Sabino, que tem conteúdo, em vários canais diferentes. Esse vídeo aqui, a gente tá, na verdade, uma parte 2, né, a gente tá analisando um vídeo do Facundo Manes, que é um neurocientista argentino, bastante conhecido, né, faz aí algumas pesquisas bem interessantes, que tem coisas interessantes para nós aqui, que analisamos mais o mundo corporativo. Então a gente vai continuar com o papo da semana passada, e tem algumas coisas muito interessantes. Mas eu queria passar rapidamente para quem não assistiu o papo da semana passada, em um minutinho não mais, um pouquinho mais, o que a gente falou na semana passada para fazer sentido para quem pegar o vídeo agora. Mas eu recomendo bastante que, se você assistir esse vídeo aqui e achar legal, tem uma parte 1 que tem bastante coisa interessante também, tá bom? Vou compartilhar aqui minha tela, ó. Deixa eu compartilhar assim. E aí vamos passar aqui rapidamente. Na semana passada, nós demos uma olhada aqui e a ideia do vídeo é conhecer o cérebro para viver melhor. Esse é o vídeo que o Facundo Manes fez. E o nosso tema aqui é conhecer conhecer o cérebro para ser um profissional melhor. Então, quais desses ensinamentos a gente pode trazer para o mundo corporativo? São vários e é interessante que a gente tenha esta visão, tá bom? Semana passada, então, nós falamos de como manter o cérebro ativo, tem as dicas aqui de sempre, exercício físico, dieta saudável, dormir bem, controlar o estresse e algumas coisas não tão óbvias, como, por exemplo, manter vínculos sociais, falamos bastante disso lá no primeiro vídeo. Coisas que geram bem-estar, ser altruísta, participar de grupos, ter um propósito, falamos bastante sobre ter um propósito que tem umas armadilhas aí no meio. Estar no presente, que é não ficar pensando nem tanto no futuro, nem tanto no passado, e falamos do estado de flow. Características que predizem o sucesso de uma equipe. Falamos também de algumas coisas que a neurociência diz que são itens importantes para que uma equipe tenha sucesso. Falamos de altos níveis de empatia, várias vozes dominantes e diversidade de gênero. Depois falamos bastante também sobre como manter vínculos com outras pessoas podem ajudar a gente a ter um cérebro mais ativo, a ter um cérebro mais saudável e a ser um profissional melhor. Hoje a gente vai começar aqui da criatividade, mas não sem antes chamar aqui a nossa psicóloga oficial do Papo de Carreira, Priscila Stuani. Tudo bem por aí, Pri? Pronta para a parte 2? Ai, sim, tirando o frio, gente, meu Deus. Olha, estamos vendo o Gabriel. Uhul! Oi, Bibi. Muito bem, alguma coisa o Gabriel fez lá, agora aparecendo aqui, legal. Seja bem-vindo, boa noite. Vivi também por aí, boa noite. E o frio, esse frio é no Brasil inteiro, né? Assim, alguns lugares mais, outros Eu, menos, né? Diga. eu atendi sábado uma pessoa do Mato Grosso do Sul e eu vi uma cena icônica, ele de frio e colocando uma espécie de manta, não lembro o nome, mas era para se proteger. E assim, gente, no Mato Grosso do Sul, que é algo impensável. Então, assim, estamos Aham. todos juntos sofrendo aí na friaca. Pois é, não, mas é que assim, é que aqui em São Paulo tá um pouco além do que a gente tá acostumado, né? São Paulo e região aqui. Tem outros lugares que as pessoas já estão mais acostumadas, né, no sul, por exemplo, tem bastante frio, mas acho que eles estão um pouco mais acostumados. Talvez quem esteja sofrendo, nem sei se tá esse frio lá, mas quem tá no Nordeste aí, provavelmente deve estar sofrendo, né, porque não tá Ah, mas acostumado. eu conversei com uma pessoa que mora em Brasília, não sei para viver, mas ele disse que estava frio. Para É? ele, tá frio, é. Muito bem, então vamos aí, mas é uma semaninha também, né, nada nada mais do que isso. O problema é que nós estamos nessa semana, né. Muito bem, então vamos lá para o nosso vou até deixar aqui, ó, nosso tema de hoje, conhecer o cérebro para ser um profissional melhor, e vamos começar já com um momento eureka. Olha só que interessante, Pri, aqui na continuação do vídeo, depois eu vou pegar o link do vídeo para colocar aqui no chat também, para quem quiser dar uma olhada no vídeo depois, tá? O que você acha?
Eu gosto de fazer essas pegadinhas, porque às vezes a gente acha muita coisa que depois a gente descobre que a pesquisa mostra uma coisa um pouquinho diferente, né. O que que você acha que é, fundamental para criatividade? Lá no vídeo, uma pessoa pergunta para o neurocientista Facundo Manes, nessas pesquisas, né, o que que vocês descobriram sobre a criatividade? O que que você chutaria, assim, que você acha que é fundamental para a criatividade, ou já pensando no nosso tema aqui, né, mercado de trabalho, aquelas pessoas que, às vezes, saem com umas soluções mais criativas para problemas, tá todo mundo batendo cabeça, a pessoa chega e tem um pouco mais de criatividade. O que que você acha que é fundamental para isso, ou que ajuda a ter criatividade? Olha, eu acho tantas coisas. Aí vem o meu viés do marketing, né? A gente estuda muito a Disney, tanto em relação a serviços, mas vou tentar sintetizar. Eu acho que tem uma relação muito forte com o repertório. A criatividade, eu acredito que ela se dá quando a gente tem uma oportunidade, a gente se depara com uma oportunidade e a gente consegue resgatar esse repertório pensando em soluções para problemas, fazer algo diferente daquilo que a gente precisa e assim por diante. Então, pelas experiências que eu tive, dos conteúdos que eu já li, é isso. Às vezes o negócio é muito óbvio, mas o óbvio nem sempre ele é fácil de ser efetivado. E aí, quando eu tenho um repertório, juntando boas experiências, más experiências, coisas que eu ouço dos outros, coisas que eu aprendi, que eu li, aí esse momento eureka, ele é muito especial e acho que muito exclusivo, tanto é que não se dá a cada piscar de olhos, porque é um negócio mais complexo. Então, acho que tem várias questões aí, oportunidade associada a repertório e essas conexões que a gente consegue fazer para resolver problemas. Eu diria que dessa vez você foi bem. Chegou bem perto ali do que Só o dessa Facundo. vez, Brasil. Tá bom, vamos dizer, dessa vez você foi melhor, você chegou mais pertinho ali do que o Facundo Manes disse, que os estudos mostram, e que é bacana, e eu acho que faz todo sentido, que existem processos dentro da criatividade. Como você bem disse, existe um negócio que é preparação, que é o repertório, né? Você chamou de repertório, mas assim, ele diz o seguinte: você não é criativo de uma hora para outra, assim, tipo, tive uma grande ideia agora do nada de um tema que eu nunca ouvi falar. Você não vai ter isso. Você vai ter uma grande ideia dentro de algum repertório que você tenha que se aplique naquela situação. Então ele inclusive deixa claro que esta preparação pode levar muito tempo, às vezes até alguns anos. A preparação, o que que é? Criação de repertório. Então, às vezes, a pessoa fica estudando um tema e fala: "Pô, mas eu não consigo passar disso", ou está tentando criar um produto, está tentando criar uma empresa, está tentando melhorar alguma coisa onde ele trabalha, e fica naquilo e não melhora, não melhora, não melhora, não melhora, mas está em preparação. Por quê? Porque depois vem um processo que é o processo de incubação, que é quando você fala assim: "Não, eu tenho que resolver esse problema", então você vai ficar focado, e ele fala quase que obsessivamente em resolver alguma coisa. Mas aí vem a coisa mais interessante que a neurociência mostra e que para mim bate, porque eu sou da área de TI. Então a gente acho que da área de TI tem um pouco essa visão aqui. O que que acontece com desenvolvedores? Isso é muito comum de programadores, né, desenvolvedores de software, de você ficar tentando fazer uma coisa, você fica lá: "Mas esse código não funciona, não funciona", você fica lá em cima, aí você fala assim: "Ah não, desisto, vou tomar um café". Aí você sai, vai lá tomar um café, vê alguma coisa na televisão, de repente vem um negócio assim, você fala assim: "Poxa, era isso", volta lá, faz e funciona. Então esse processo 3 que a neurociência mostra que existe um negócio no cérebro chamado rede de modo padrão. O que que é a rede de modo padrão? É o seu cérebro trabalhando de um modo difuso. Ele está ali como quando você não está focado em uma coisa específica, né. Você está ali tomando café, conversando com alguém de modo mais, assim, relaxado, essa rede de modo padrão ela se ativa. Só que a rede de modo padrão, ela tem uma funcionalidade que é diferente do modo focado. Ela consegue conectar coisas diferentes. Quando você está focado, você está meio
que olhando aquele assunto por um ponto de vista específico e você tá pensando naquilo com uma meia dúzia de informações que você acha que são muito importantes. A rede de modo padrão acessa todas as informações que você tem e vai tentando conectar umas com as outras. Então ele chamou isso aqui de colocar o cérebro em off. E segundo ele, é neste momento que às vezes vem um momento eureka, que você tem a resposta de alguma coisa. Do nada, assim, né? Você fala do nada, mas não é do nada. Então, como a Pri muito bem disse, tem a ver com repertório, né? Tem a ver com você tentar fazer alguma coisa e tem a ver com a oportunidade de você aplicar aquilo que você sabe também. Achei bem bacana isso aqui, tá? Aí, até queria saber depois da Vivi, do Gabriel, o que eles acham, mas eu acho que faz todo sentido pra gente, né? E no mundo corporativo também. Então, o que a gente tem que aprender a fazer? Utilizar essa rede de modo padrão, né? Relaxar e usar o nosso cérebro aí em off, né? Por isso que às vezes é bom dar uma espairecida, respirar um pouco e não ficar focado muito na mesma coisa. O que você acha? Faz sentido, né? Pô, total. Enquanto você estava explicando isso, eu só lembrei do House, né? Ele tinha várias questões lá, quebrando a cabeça. Ai, diagnóstico, diagnóstico. Aí ele pegava a bolinha, ou falava de outro assunto, ou alguém falava de outro assunto, puf, ele fazia uma conexão ali, e ele tinha esses momentos eureka. Então, é isso Exatamente. mesmo. Exatamente. Pra quem não conhece a série, né, Doctor House é uma série muito boa, pelo Não, menos não. Quem não conhece, assista, por favor. é, é muito legal mesmo. E tem toda uma questão aí, eu acho, psicológica também, né, da personalidade dele, de, como que ele funciona, ou melhor, né, talvez como que ele não funciona, ou enfim, essa dualidade dele, né, de ser um gênio e Uhum. ser insuportável ao mesmo tempo, enfim, é bem bacana. Bem Tem legal. bastante temas, eu acho, né, pra já tô até pensando aqui que talvez a gente pudesse qualquer dia pegar um episódio do House e fazer uma análise aqui no Uhum. papo de carreira, né. Sim. Muito bom. Tem umas coisas que o Facundo Manes fala e eu achei bacana também trazer aqui. Ele fala assim, ó: "Para você ser criativo, para você estar preparado, preparada para chegar nesse momento eureka, você tem que estar preparado para errar. Porque a pessoa que não está disposta a errar, não arrisca o suficiente para ter criatividade". Achei bacana. E ele diz, eu vou dizer assim, eu acho que aqui eu vou arriscar discordar. Olha quem sou eu, né. Vou arriscar discordar um pouquinho no seguinte sentido: eu acho que a gente, às vezes, tem muito mais restrições do que a gente pensa no nosso cérebro. Então, eu não sei se todos têm potencial de ser criativo, até porque se a gente pensar em pessoas neurodivergentes, tem um negócio na neurodivergência que chama rigidez cognitiva, né? Que é a pessoa ter que fazer as coisas sempre do mesmo jeito. Sempre do mesmo jeito. E eu acho que isso deve limitar bastante a criatividade, tá? Mas aí eu tô chutando aqui e um chute bem assim, só. Ah, acho, né? Quem é você? Acho. Vozes da minha cabeça dizem que as pessoas, principalmente quem tem essa rigidez cognitiva, provavelmente não consegue ter criatividade, mas enfim. Diga, você ia falar alguma coisa, diga. Pensando aí dentro de uma curva de normalidade, eu gosto muito da definição que o Alexandre Magno fez no livro dele, né? Como profissionais criativos aprendem. A gente tem essa questão da criatividade sempre como um grande tabu, um desafio. Nossa, para eu ser criativa, a gente vai criando essas expectativas, né? E aí ele coloca alguns exemplos. Jogadores de futebol brilhantes, eles têm essa criatividade dentro do contexto que eles estão inseridos, né? Se você tira ele e coloca, por exemplo, lá no seu universo de tecnologia, né? A performance Sim, talvez seria tenebrosa. Então, acho que é importante a gente contextualizar o que é essa criatividade, porque aí tem o contexto que a gente está inserido e tudo mais. E às vezes a gente acha que criatividade é isso, criar uma startup, criar uma nova rede social, algo muito grande, muito grande. E aí quando a gente entende que a criatividade nada mais é do que um processo pelo qual a gente resolve problemas do nosso dia a dia, aí a gente começa, claro, se a gente criar uma nova rede social, bacana, mas trazendo aqui para a realidade, isso seria muito improvável. Mesmo porque eu tenho situações menores
né? Ter uma nova rede social não é um problema, né? Não Uhum. é um problema. Sim. Talvez seja para quem quer inovar, mas para a gente aqui, réis mortais, não é. Então, contextualizar, né? Dentro do seu universo de atuação, da sua carreira, o que é ser um profissional criativo? Acho que essa é a primeira pergunta. Boa. Assim. Não, essa é legal sim, tem muito a ver com contexto, né. Acho que sim, faz todo sentido. A Vivi tinha falado aqui, ó, muito legal isso, já passei por isso de dar solução, da solução ser dada no famoso cafezinho, ou de tanto pensar, estudar, enfim, vem à tona. Exatamente. Até em sonho. Isso, né, às vezes você tá com aquilo tão na cabeça, assim, que você acaba sonhando. Faz sentido também. Muito legal. Eu acho, gente, que a criatividade, ela também se manifesta de maneira diferentes, em contextos diferentes, como a Pri falou, mas tem contextos que exigem uma criatividade um pouco diferente. Por exemplo, na área de tecnologia, né, que você tem uma criatividade, por exemplo, diferente da área de marketing, né. Percebe que, o contexto faz inclusive com que o resultado da criatividade seja diferente, né. E pensando nesta ideia de rede de modo padrão, de incubar alguma coisa, né, aqui, a gente continua lá no vídeo, ele começa a explicar algumas coisas que são interessantes de como que o cérebro funciona e ele liga essa ideia da criatividade, que é você, em algum momento, ter este momento eureka e conseguir uma resposta para alguma coisa, tem eu diria assim, quase que o contrário, né. O nosso cérebro também tem um modo meio automático de funcionar, que o Daniel Kahneman coloca lá no livro Rápido e Devagar. Eu já falei em outros vídeos várias vezes desse livro, porque eu acho esse livro muito legal. Ou melhor, a ideia que está no livro é muito legal, porque eu ainda estou devendo para mim mesmo de ler o livro inteiro. Eu já vi várias pessoas comentando, já vi vários resumos do livro, já estudei sobre os conceitos do livro, mas é um livro, tá aqui do meu lado, ali. Um dia eu vou ler. Ele é meio grandinho e, como eu já sei a ideia, né, do livro, às vezes não me dá aquele ânimo de ler. Mas o livro, ele fala de 2 formas da gente trabalhar, do nosso cérebro trabalhar. Uma que é rápida e, assim, quando eu pergunto, por exemplo, 2 mais 2, você fala 4. Na verdade, você não fez a conta. Você só tinha essa resposta pré-preparada, você já sabe que ela tá certa, então você responde. Só que tem um problema. Por exemplo, se a gente perguntar: "Carboidrato refinado faz mal?", a resposta imediata talvez seja sim, faz mal. Espera aí, depende, em qual contexto? Em qual momento? Para quem? Quando? Né? Então, às vezes, esse modo eu ia falar modo padrão, mas eu não vou usar modo padrão, porque senão vai confundir com o que a gente acabou de falar da rede de modo padrão. Eu vou chamar de sistema 1, depois eu explico por quê. Esse sistema 1, que é esse sistema do piloto automático, ele traz o que a gente conhece como viés cognitivo. O que é viés cognitivo? Você faz uma coisa errado, porque o seu cérebro foi no caminho do automático, tá? Que ele explica lá no vídeo, então? Primeiro, o processo de tomada de decisão antigamente, dos nossos antepassados, lá nos idos dos homens das cavernas, né, homens e mulheres das cavernas, né, era muito mais rápido, então a gente usava mais o sistema 1. A gente não raciocinava tanto, a gente usava esse que é o corta-caminho ou piloto automático. Por quê? Porque o cérebro, isso aqui eu achei muito legal que o Facundo Manes falou. Tem uma coisa no cérebro assim, para o cérebro é muito mais importante a gente estar vivo do que saber a verdade. Olha isso, que assim, ó, se a gente parar para pensar nisso aqui, isso aqui é sensacional. É mais importante você estar vivo do que você saber a verdade. Não importa se essa tal coisa é assim, ou assado, eu preciso me manter vivo. Então, por exemplo, vamos lá no passado, né? Os homens e mulheres das cavernas. Tô passando num lugar, numa floresta lá, mexe alguma coisa atrás de uma árvore, você não consegue ver o que é. É mais importante você fugir e continuar vivo do que você ir lá e ver
se é um bicho que vai te oferecer algum risco ou não, ou se é algum bichinho fofinho que você pode usar como pet, que antigamente não existia, mas agora existe. Então, assim, você não quer saber a verdade, você quer se preservar. E isso continua até hoje. O cérebro, ele tem uma tendência a querer funcionar no sistema 1. E às vezes a gente tem que parar e falar: opa, deixa eu pensar melhor sobre isso aqui, né? Também é verdade que estar em um grupo facilita essa sobrevivência. Então, às vezes, é melhor a gente se manter no grupo, é melhor a gente, deixa eu aceitar o que a galera aqui tá querendo, do que descobrir o que é a verdade. Por isso que, às vezes, quando a gente começa a estudar algumas coisas e perceber, e aí talvez, Pri, você se identifique um pouco assim, quando a pessoa começa a estudar psicologia, eu imagino que ela começa a ter pensamentos diferentes do que as pessoas, do que o senso comum, né? Você começa a entender algumas coisas que o senso comum não entende. E aí, quando você vai falar com alguém que você sabe que não tá entendendo nem o começo da história, deve dar até aquela preguiça de, pô, mas como é que eu vou explicar que essa minha reação, essa minha ideia é por causa de um monte de coisas que todo mundo acha que é de um jeito, mas na verdade é de outro, né? Então aqui ele está trazendo um pouco isso, do piloto automático, né, que é aquela vida que a gente vai vivendo, versus vamos parar, raciocinar, tentar entender, tentar ganhar mais informação, tentar aprender um pouquinho sobre o funcionamento do cérebro, da vida, enfim. Antes de eu continuar aqui, que aí eu explico um pouquinho o que é sistema 1 e sistema 2, o que você acha disso? Você se identificou um pouquinho aí com essa história de sair do senso comum ou não? Com certeza, com certeza. Por isso que eu costumo dizer, e você falou do curso da psicologia, eu sempre falo para as pessoas, 5 pés no peito, do primeiro ao último dia de aula. Porque a gente é provocado a, a extrapolar esse senso comum, a fazer essa suspensão do juízo de valor, que para mim, de acordo com a minha crença, a minha experiência, blá, 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 que seja, tal, olha, é aquilo. Mas assim, Óbvio, né? Às vezes não é pouco óbvio. importa, ou deveria pouco importar o que eu acho, o que eu penso, o que eu acredito. Porque a pessoa ali é o nosso objeto de estudo. E fazer com que as pessoas comecem a pensar sobre isso é um trabalho muito árduo, porém muito importante, porque elas começam a se afastar dessas crenças que estão ultra cristalizadas dos padrões. Se então que essa lógica que o comportamental trabalha muito em quebrar, né, a psicologia comportamental, então acho que é isso aí, tem que dar esses passinhos para trás mesmo. Porque senão a gente só fica replicando comportamento quando vê a vida passou. É isso aí. Ó, a Vivi tinha falado assim, ó, para acertar tem que errar. E você trabalhar errando é sinal que está trabalhando, correto? Eu vou até te dizer que isso aqui no mundo. Agora vamos fugir um pouco daqui do tema em si, vamos no mundo corporativo, né? O mundo corporativo tem muito viés. Isso aqui que a gente está falando chama viés. Quando você age de uma forma, vamos dizer assim, errada, mas porque todo mundo faz igual. Isso é um viés. E o mundo corporativo tem um monte de vieses. Por exemplo, o viés de que se você errou, tem alguma coisa errada com isso. Então tinha um chefe meu no passado, bem passado, isso aqui já faz décadas, né? Ele falava assim, ele era meio brincalhão, mas ele falava assim, cara, eu tento não fazer nada no meu dia de trabalho, porque se eu faço pouco, eu erro pouco. Se eu erro pouco, eu tô melhor do que quem tá errando muito. Então, quanto menos eu trabalhar, menos eu erro, né? Vou dizer que assim, ó, por mais que seja uma piadinha, tem um fundo ali que às vezes é verdade, porque as pessoas que tentam inovar, vou, vou, vou ser um pouco duro agora com a vida, né? Tem gente que quer ser muito proativo e inovar muito, mas não tá tão preparado para isso, né? E aí começa a errar muito mais do que aquele que tá fazendo só o feijãozinho com arroz ali no dia a dia, né? Tá só ali na Menos é mais. marolinha, né? É. Então, eu diria que eu não sei se eu concordo com esse negócio de que você tem que estar fazendo várias coisas e tentando acertar. Eu acho que depende do contexto
se você está numa parte de liderança ou não, se a empresa está num momento de transformação ou não, se você está num projeto de inovação ou não. Então, não sei, viu, Vivi? Às vezes, ficar naquele, né, a gente chama lá o pessoal das 8 às 5, que vai, vem, faz o trabalhinho e vai embora, às vezes está até melhor, né? Fala, Pri. E tem uma questão cultural, eu não lembro se era na Google, no Google, ou se é uma cultura americana, mas eu li há muito tempo falando que eles têm um evento que é para falar, apresentar os fracassos dos projetos. E aí a gente fez um contraponto aqui com a cultura brasileira, né? Imagina, lógico, né? Contrassenso, como assim, né? Você vai falar das coisas que deram errado. E aí, trazendo um paralelo aqui no Brasil, existe um movimento, né, das empresas falarem, não, cultura do erro, né? Porque aí a gente erra rápido, corrige rápido, né? O discurso maravilhoso, né? Mas na prática, é que me lembrou essa questão do errar. Não, mas o que você está Aí falando vai faz todo sentido. gerando a cultura do medo, porque como assim? Porque a gente está falando de recursos, né? A gente precisa ser assertivo. A gente está no mercado competitivo, isso é óbvio. Mas é essa dissonância cognitiva que me gerava, sabe? Tudo bem, não vamos fazer que nem essas outras empresas lá nos Estados Unidos que fazem um evento para falar dos fracassos, mas vamos olhar com um pouco mais de carinho e respeito também para esses erros. Mas o que eu vi é, não, aqui a gente fomenta, a gente apoia a jornada de aprendizado, mas na hora é quem errou. Quem errou? Eu queria até aproveitar isso que você está falando, porque assim, para o nosso tema aqui, né, papo de carreira, tanto para quem está começando, quanto para quem está entrando na gestão ágil, né? Quando você falou lá, errar rápido, né? Isso é cultura de experimentação e é uma das bases do pensamento ágil. Você tem que estar disposto a errar rápido, falhar rápido, para corrigir rápido e para evoluir rápido. Só que tem um detalhe: esse erro ele tem que ser controlado. É assim, ó. Eu ia dar um exemplo, mas não é uma boa, não. Que eu ia falar de aviação e nós não estamos numa época boa de falar de erro de aviação, né? Eu vou usar outro exemplo. Imagina o seguinte: você precisa inovar dentro do projeto que você está. Seu projeto tem a ver com mercado financeiro, e se você fizer alguma coisa de um jeito A, pode ser muito bom, mas pode gerar perdas financeiras. Você vai ter que mitigar ao máximo o tamanho dessas perdas. Então, por isso que às vezes num projeto a gente coloca somente para alguns clientes controlados, somente num determinado ambiente, somente um determinado produto, para ver se aquilo está funcionando, para depois tentar fazer alguma coisa mais grandiosa. Ou seja, falhar rápido é bom? É bom, desde que você tenha controle dessa falha. Você não pode, então eu vou aqui quebrar o sistema inteiro da empresa, vou deixar o banco parado durante um dia inteiro porque eu estou inovando. Não, não é isso. A gente está dizendo que esse falhar rápido tinha que ser em coisas pequenininhas. Só que eu também concordo que nem sempre a gestão está preparada para isso, né? Então o gestor tem que estar preparado e você tem que saber assim, qual é a tolerância a erros que esta empresa, que esta equipe tem. Porque senão, não vá se aventurar a fazer cultura de experimentação num lugar que não tem essa cultura. Você vai se lascar. Já estou avisando, né? Acho que é mais ou menos por aí, para ficar o português mais claro, né, Pri? E aí, a Vivi complementando, né? Falei no sentido de não ter medo, porque já tive muito medo de errar, e sim, é verdade. E aí eu vou dizer que as pessoas que têm menos medo de errar, quando o erro é controlado, progridem normalmente mais rápido na carreira mesmo. Conheça o seu ambiente, conheça a cultura do ambiente e veja onde você pode errar, né? E com que intensidade vão vir os resultados desse erro, né? Mas acho que é por aí, tá? Você quer agregar mais alguma coisinha nisso? Então vamos passar aqui, ó. Eu vou falar um pouquinho mais detalhadamente do Sistema 1 e do Sistema 2, porque eu acho isso aqui muito interessante para o nosso mundo corporativo.
Tem um exemplo que, assim, me pegou. Quando eu comecei a ver isso aqui, comecei a estudar isso aqui, eu vi várias coisas. E teve um que me pegou, assim, eu falei assim, pô, eu também faço isso. Que assim, quando você vai no cinema, tem lá a pipoca do cinema, né? Você já parou pra pensar quanto custa aquela pipoca do cinema? É melhor não parar, porque se você parar pra pensar, você não compra. Você fala assim, cara, é uma pipoca e custa quase o mesmo preço do ingresso, às vezes até mais, dependendo se você pegou meia entrada, se não sei o que, a pipoca é mais caro, né? E já é meio absurdo. Mas tem um outro absurdo maior que a gente não se dá conta. Você vai lá e vê assim, pipoca pequena, sei lá. Eu vou chutar aqui valores, eu não sei. Eu vou falar um valor que não é para não. Pipoca pequena, R$ 5. Pipoca média, R$ 9. Pipoca grande, R$ 10. Aí você fala assim, peraí, a pequena é 5, a média é 9 e a grande é 10. Então vale muito mais a pena eu comprar a grande. Porque tá tão perto ali da média? Na verdade, não. Eles fizeram isso de propósito, porque eles já sabem que o seu cérebro vai fazer uma comparação e ele vai chegar à seguinte conclusão rapidamente. Pelo custo-benefício, se a média é 9 e a grande é 10, vale mais a pena a grande. E não, sim, não quer dizer, você podia escolher a pequena, porque você não quer comer tanta pipoca e você quer pagar só 5. Mas o fato de ter ali a média e a grande você, entre aspas, você vai falar assim, nossa, eu vou ganhar tão mais pipoca por R$ 1 que vale a pena grande. Isso é um viés. Isso é usar esse viés do nosso cérebro de que você vai achar que é muito vantajoso e eles já fazem isso. Então, quando você for comprar algum produto e você vê uma comparação entre. Hoje em dia a gente vê no mundo virtual, né? Ah, assinatura 1 tem isso e isso. Assinatura 2 tem isso, 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 isso e isso. E a assinatura 3, que é a melhor, não sei o quê, blá, 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 tem um montão de coisa e é quase o mesmo tanto que aquela outra assinatura. De novo, estão usando esse... A gente vai falar bastante essa palavra, tá? Esse viés, que é uma forma, um caminho do seu cérebro de ir mais rápido no piloto automático e tomar uma decisão. Por quê? Porque custa muito menos energia. A maioria das decisões que você toma no dia a dia estão no piloto automático. Cuidado, porque o piloto automático tem vieses e às vezes você está travando sua carreira porque você está só ali no piloto automático. Tem que parar, pensar, entender um pouquinho melhor o caminho que você está, né? O sistema automático, o último item ali, né? O sistema automático, ele é necessário para viver. Isso é verdade. Ele é necessário para viver. Só que você precisa tomar cuidado, porque ele também pode te dar uma boa derrubada. O que você acha, Pri, desse negócio dos vieses e do mundo corporativo? Acontece bastante, né? Na hora que você estava falando, eu confesso que eu lembrei do McDonald's. Por mais R$ 2, a senhora quer levar uma batata grande? Eu não era nem para estar comendo. É isso mesmo. Não, É, e a gente tá se deparando com esses vieses a todo momento, né? Porque a indústria já sabe. por isso dessa autoconsciência, né? Agora eu não lembro quem falou disso, mas muito provavelmente todo neurocientista deve falar que o nosso cérebro também, acho que foi do livro do Poder do Hábito, do Charles Duhigg, que ele fala, né, o nosso cérebro ele foi feito para economizar energia. Isso é uma verdade mesmo, assim, não é necessariamente eu também eu falei exatamente essa frase que você falou, né, nosso cérebro foi feito para economizar energia. Na verdade, depois eu entendi e é a mesma coisa, mas assim, o nosso cérebro ele está programado para tentar usar a menor quantidade de energia em todas as situações. Isso. Então, se eu sei que dá para resolver gastando uma energia, eu não vou gastar 3, né. E realmente isso aqui às vezes traz os vieses. E assim, quando eu trabalhava muito também com essa questão do marketing, eu comecei a me atentar a isso, porque foi aí que eu falei assim, cara, tudo bem, eu estou fazendo, está dando certo, mas mercado competitivo, diferencial, o que que a gente está fazendo aqui, propondo a fazer, né? Porque está dando certo, mas porque a gente já está habituado, acostumado, os resultados estão favoráveis, mas vai chegar uma hora que alguém vai engolir a gente, né? Aí aquele
a jugular assim já exposta. E foi nesse aspecto, né, do quanto a gente não é criativo ou tem o medo do erro, tudo isso, porque, tá tudo certo, então eu vou ficar ali nesse modelo aqui mais imediato, baseado nesse histórico que eu tenho, que tá dando certo. Mas aí chega uma hora que o negócio não se sustenta. E aí acho que enquanto profissionais, a gente também precisa se observar, né? Qual é a conduta que eu tenho no meu trabalho? Ela tá dando certo, mas eu tenho algum movimento para tentar colocar um valor agregado, né? Entrega de valor que as empresas amam, né? Que estão aí dentro desse universo de agilidade, falar da entrega de valor. E aí, quando a gente para questionar, mas o que é entrega de valor? O que eu estou fazendo está resolvendo um problema, mas aí tem um outro olhar do marketing. Como que eu supero uma expectativa? E aí a gente precisa entender que muitas vezes a gente vai ter que dar uma aceleradinha mais para percorrer um outro caminho que não esse que nós estamos fazendo, porque já estamos acostumados e de todos os modos dá certo, né? Não, acho que é muito legal isso que você tá falando, porque eh, a gente muitas vezes nem se dá conta de que a gente está nesse piloto automático, ou seja, dentro do produto, dentro da empresa, dentro da carreira. A gente não para olhar se é piloto automático ou não. Então a gente está fazendo as coisas do mesmo jeito, não está inovando, não está entregando valor e não percebe. A história de entregar valor, ela é interessante porque assim, quando a gente olha mesmo para entrega de valor, a gente percebe se está entregando valor ou não. Por exemplo, você está trabalhando e você começa a sentir que você chega em casa, ou, né, para quem está no home office, ou que você termina o dia de trabalho, você fala assim, pô, o que eu fiz hoje, né? O que eu resolvi hoje? Ou o que eu trouxe para a empresa hoje? E quando isso começa a ficar com uma sensação de vazio, provavelmente é porque a entrega de valor está baixa. Quando você está entregando valor mesmo, isso é tão óbvio, é tão evidente, que você fica com aquela sensação: "Pô, hoje eu fiz um monte de coisa, hoje eu entreguei bastante coisa. Poxa, hoje valeu a pena o dia, né. Hoje, pô". E para alguns mercados é mais fácil que para outros. Por exemplo, para vendas, né, para o pessoal de vendas. Pô, acho que é mais fácil um pouco você ver assim: "Não, eu vendi 10 hoje, né. Ontem eu tinha vendido 5, hoje eu vendi 10". Então o trabalho intelectual, né, o trabalho de escritório ali mais administrativo, ele é um pouco mais ingrato nesse sentido, né, porque você fala assim: "Pô, hoje eu mandei 5 e-mails". Tá, e aí? O que isso significa, né? Será que se amanhã eu mandar 6 e-mails eu trabalhei mais ou melhor, ou entreguei mais valor ou não? Depende do que tinha no e-mail, né? Enfim, isso é bastante interessante mesmo. E aqui, só para conectar, né, com o que a gente tá falando, eu acho que tem a ver com a ideia de tentar tirar um pouco do sistema 1 e trazer algumas coisas para o sistema 2. Tomar decisões mais embasadas, mais racionais e não só no automático, né. Uhum. Depois desse ponto aqui, o Facundo entrou num ponto da memória, e aí esse ponto, eu vou dizer assim, é um ponto mais técnico, mas é que eu gosto dessa ideia, porque assim, tem um exemplo, Pri, que eu ouvi num documentário uma vez. E eu confesso que eu não sei se é verdade, mas eu vou falar porque me pareceu fazer sentido, tá. Disse esse documentário que eles fizeram um estudo ali com alguns X americanos, e eles pediram para o americano desenhar, eu não lembro com que idade, tá, mas já eram adultos, assim, sei lá, passados dos 30 anos e tal, desenhar a casa que a pessoa tinha vivido na infância. Assim, eu vou até dizer, já vou dizer, né, eu vou contar e sabe quando você conta um negócio que dá a impressão que é mentira? Eu achei que talvez o estudo, né, não tenha sido exatamente assim, mas a conclusão eu acho que é válida. E aí eles pediram para esses americanos desenharem a casa e tal, e eles perceberam que existiam traços muito parecidos das casas de muitos dos participantes do estudo. E essa casa que eles desenhavam, era a casa que era utilizada nos materiais o que seria aqui o primeiro grau, primeira série, segunda série, quando a criança ainda é pequena. Então tinha lá os desenhos, né, do que era uma casa e não sei o quê, e esses materiais eram meio padronizados.
Então, na verdade, a memória deles estava contaminada com os desenhos da casa que eles viram na escola. Por isso que de muitos deles eram parecidas, né. Depois eu vou até tentar resgatar para ver se eu pego os dados, porque, falando assim, a história, não faz muito sentido. Mas o que que eles queriam ilustrar com isso, e que aí essa parte eu sei que é real mesmo. A nossa memória é muito mais volátil do que a gente imagina. E isso o Facundo Manes explica neste vídeo. Eu lembrei agora que eu falei que eu ia mandar aqui no chat o link, eu mando daqui a pouco, tá? O que que significa? Significa assim, ó, se você lembrar de uma coisa, pensa assim, ó, você vai lá e você traz uma memória. Quando você traz a memória que você está lembrando, na verdade, nossa memória não funciona assim, você vai lá, busca a memória, vê e devolve. Quando você traz a memória, você mescla ela com o que está acontecendo naquele momento. Então, por exemplo, você está num lugar, vamos supor que você está num lugar que tem um cheiro agradável, né, uma flor, alguma coisa assim. E você lembra de um lugar que você tinha ido quando você era criança ou qualquer coisa assim. Esta memória, ela vai ser contaminada com o cheiro que você está sentindo agora. Por quê? Porque a sua memória, ela é guardada no seu cérebro de maneira orgânica, né, uma formação ali dos seus neurônios e tal. E você não consegue resgatar essa memória, lembrar das coisas do passado e tal, sem dar uma mexidinha nela. O que que acontece? Depois de vários anos fazendo isso, essa memória pode ser totalmente diferente do que era de verdade, do que era o original. Então, várias coisas decorrem daí. Por exemplo, alguém que chega e diz assim, ó, eu reconheço fulano foi a pessoa que me roubou. Pode ser que a memória dessa pessoa tenha sido enganada, misturada, tenha sido, eh, de alguma forma, né, mudada, e a pessoa tem certeza que foi tal pessoa, mas não foi. Às vezes você fala assim: "Não, eu lembro", isso daqui acontece muito comigo agora que eu já sei disso há muito tempo. E às vezes eu vejo a pessoa teimando comigo: "Não, eu tenho certeza, é assim, foi assim que aconteceu, foi nesse lugar, é dessa cor, foi nesse dia", não sei o que, eu falo assim: às vezes tá tudo errado isso aí, a pessoa não sabe. E tem gente que briga ainda, né? Não, eu tenho boa memória. Eu já não confio mais na minha memória há muitos anos. Por quê? Porque eu já sei, e o Facundo explica isso. A nossa memória ela é volátil, tá? Aí por isso que eu pus aqui, ó. A memória é muito mais volátil do que parece. E aí tem uma frase, eu achei muito legal essa frase do Gabriel Garcia Marques, que o Facundo Manes citou. A vida não é a que vivemos, mas aquela que lembramos para contar. Então, no final, a nossa vida, as nossas experiências, as nossas convicções, elas vêm de como ficou a nossa memória, não necessariamente das coisas que realmente aconteceram. Um exemplo são as pessoas que passam por um trauma, algumas delas ficam com esse trauma para o resto da vida e deixam de fazer várias coisas e se punem porque aconteceu isso e não sei o quê, e outros que usam esse mesmo trauma para melhorar, para evoluir, para fazer coisas diferentes, né? Então, eu não sei, eu queria ter um pouco de ideia, porque toda vez que eu vou falar com alguém sobre memória, as pessoas querem teimar comigo que a memória não, eu lembro, não, minha memória não, eu lembro. Você lembra de coisas quando você era criança? Não, eu lembro. Mas era assim mesmo? Não, era assim mesmo. E eu não acredito mais nisso, tá? Se você fala assim: "Você lembra de coisas quando você era criança?" Lembrar eu até lembro, mas provavelmente essas memórias estão muito contaminadas e provavelmente a verdade ali é muito pequena. A maioria é coisa que eu acho que as pessoas contaram, que eu misturei com alguma coisa. O que que você acha dessa história toda da memória, Pri? Eu estudei o Ivan Esquerdo, um argentino, né, médico, neuro, incrível, e foi a base epistemológica que a gente utilizou na nossa pós-graduação lá em Neurociência Aplicada à Educação. E acho que tem muito isso, ficou muito claro para mim essas conexões, todo, né? Ele estudou a Plísia, né? Agora eu não lembro lá, mas ele ganhou prêmios, estudos muito interessantes falando, né, dessas conexões neurosinápticas. Ele estudou nesse. Ai, eu, Você foi para o mudo, Pri. Acho que você
Esbarrou no mudo aí. É, esbarrei. E foi nesse aspecto que eu comecei a entender, né? O que a gente precisa fazer para melhorar a nossa qualidade da memória. E sim, concordo com você. Nós somos influenciados, idealizamos muitas coisas também. Ou a gente vai para um aspecto mais positivo, ou não tão positivo em relação a fatos ocorridos. É por isso que às vezes dá esses embates, que eu tenho uma visão, nós dois, por exemplo, estávamos na mesma situação, mas eu tive uma perspectiva e você outra, porque ela é muito pensei numa rede, né? Literalmente numa rede. E aí, às vezes, o impulso nervoso do meu cérebro vai para esse lado que remete a essas coisas, para você vai para o outro. Então, é muito subjetivo mesmo. Por isso que é importante a gente estudar o porquê, né? Lógico, não vou ser uma médica, a intenção não é essa, mas saber que essas influências existem, esses aspectos existem, sim. Eu diria, Pri, que assim, mais por questão de você saber que muitas vezes é bom você dar uma desconfiadinha da sua memória e para você saber a lidar com o outro também. Porque quando a pessoa tem muita convicção de várias coisas, né, de coisas, de situações que aconteceram, não, eu tenho certeza que na reunião a gente falou isso. Cara, desculpa, eu não gosto de ter tanta certeza das coisas assim, e eu sei que você não tem também, por quê? Porque a memória não é assim, né? A gente mistura várias coisas, enfim. Eu acho que conhecer o funcionamento da memória ajuda a gente a entender um pouco mais o funcionamento do ser humano, né? Eu joguei só para colocar um assunto no meio do outro aqui, eu coloquei aqui no chat, mas só foi pro Facebook e pro YouTube, tá? O link para o vídeo do Facundo Manes, eu recomendo fortemente que vocês vejam. Se por algum acaso não for fácil de ver em espanhol, deixa eu botar aqui na tela um pouquinho, ó, dá para dá para ver com a legenda, tá? Que funciona bem, aí você coloca lá na legenda, manda traduzir, funciona bem também. Mas o vídeo original é em espanhol, tá? E é um vídeo assim, é que eu não sei, esse tema, assim, funcionamento do cérebro e tal, pra mim é tão fascinante, eu acho que eu acho o vídeo sensacional. Depois vocês me falam, eu não sei se é tão sensacional assim, deixa nos comentários aí, quem assistir, deixa nos comentários e me fala se realmente é sensacional ou não. A Vivi falou: "Eu sou ótima para guardar data de aniversário, alguns números de celular, até porque não temos mais número fixo há um bom tempo, mas já não sou boa para guardar história de um filme". Olha só que interessante que ela está dizendo. Por que que é interessante? É esse outro pedacinho aqui do slide que eu fiz. A memória, ela tem diferentes tipos. Então o que que a Vivi está falando ali? Ela tem uma boa memória episódica. Memória episódica é aquela memória que você lembra dia que aconteceu tal coisa e foi isso e assim, assim, assado. É, a memória de trabalho também, que é essa do Então, número, de decorar o número rápido ali. então, se ela tiver, por exemplo, falando de um número que você decora um pouquinho e depois você esquece, aí é memória de trabalho. Tá. Mas, essa memória de trabalho, ela é uma memória muito, para quem é mais de TI, né, é a memória RAM ali, você desligar o computador, você perde. Então, ela é uma memória de mais curta duração. Mas a memória episódica, nesse caso, é uma memória que ela tem um funcionamento diferente e é essa que, às vezes, a gente tem certeza de uma coisa e, na verdade, aconteceu um pouquinho diferente. Por quê? Porque com o passar do tempo a gente foi mudando essa memória. Tem um outro tipo de memória, que é a memória que faz você saber, por exemplo, o que que é uma televisão, o que que é um computador. Por quê? Porque em algum momento você aprendeu isso. E essa memória é a memória semântica. Ela dá significado às coisas. Imagina o seguinte: quando você está num ambiente, você vê várias coisas, né? Eu, por exemplo, aqui tenho uma câmera, um monitor, um celular, uma luz, um ventilador, um armário, boné, livro. Imagina se você não soubesse essas coisas todas. Isso tudo são memórias que você tem
E olha só que interessante. Você pega, sei lá, por exemplo, eu tenho aqui um cubo mágico, né? Aliás, eu tenho vários aqui, mas vamos dizer que eu tenho aqui um cubo mágico. Se eu tiver um outro cubo que é um pouquinho diferente desse aqui, eu tenho, além da memória, eu ainda tenho uma facilidade, o meu cérebro tem uma facilidade de saber, ó, que essas duas coisas aqui são as mesmas, ainda que uma tenha uma cor um pouquinho diferente da outra. Então, quando a gente vai ensinar uma máquina, é muito mais difícil, porque a máquina é muito mais preto no branco, 0 ou 1, né? E a gente não, a gente tem uma facilidade, por exemplo, você ensina para uma criança que é um copo, se é um copo de vidro ou de plástico, ela meio que aprende, ela aprende o que é um copo, se ela entender o que é um copo, ela meio que aprende todos os tipos de copo, parece que de uma vez, assim, né? Isso está na memória semântica, é uma memória que te faz lembrar das coisas, o que são e por que são e para que servem, né? E tem uma outra memória que também é diferente e que é interessante, que às vezes a pessoa tem uma melhor ou outra melhor, que é a memória de procedimentos. O que é a memória de procedimentos? É aquela que faz você lembrar, por exemplo, de como faz para andar de bicicleta, dirigir. São procedimentos que você faz. Olha que coisa legal, né? A neurociência já chegou à conclusão que o cérebro não é multitarefa. Nem de homens, nem de mulheres. Não é multitarefa. Aí alguém fala assim: não, mas eu consigo dirigir e consigo conversar ao mesmo tempo. Cuidado, né? Fale com o motorista somente o indispensável, né? Por isso que tem a plaquinha. Mas a memória de procedimentos, se você estiver mantendo o piloto automático, tipo sistema 1, você não precisa ficar com foco naquilo. Então você está dirigindo e tá tudo bem, né? O semáforo fecha, você para, não sei o quê. Só que se entrar alguém na sua frente, você vai ter que focar e você vai ter que fazer alguma coisa diferente do que é o habitual. Então a memória de procedimentos, essa memória procedural, que faz você saber alguma coisa, ela é mais automática, depois que você automatizou esse procedimento, só que de vez em quando você precisa entrar no sistema 2. Aí você precisa ir no foco, porque aconteceu alguma coisa diferente. Então, você estava andando de bicicleta, de repente você passou num lugar, deu aquela tremida no guidão. Opa, tem que fazer alguma coisa, senão você vai cair. Se você estiver no automático, você vai cair. Então, esta memória também é diferente. Ele separou um pouco no vídeo essas, explicou um pouco o funcionamento da memória, mas eu acho assim, ó, o que eu acho interessante dessa parte do vídeo? A gente saber que a nossa memória é volátil. Cuidado quando você estiver cheio de certeza, porque provavelmente sua memória não é tão boa quanto você pensa. E a outra coisa é tentar identificar quais as memórias são melhores e como você pode, na sua profissão, utilizar isso a seu favor. Aqui a gente volta no tema de conhecer, né? Conhece-te a ti mesmo. Mas nesse caso eu acho que é bom você saber quais são os seus pontos fortes e talvez tentar melhorar os pontos fracos, né, Pri? Uhum, com certeza, né? Por exemplo, na hora que você falou mais de uma vez, né, eu confio na minha memória, porque não foi bem assim, tal, tal, tal. Na hora já gritou aqui a sirene do cuidado com a rigidez, né? Pessoas ser convicto ou convicta, maravilhoso, mas observa a recorrência disso, né? Se você é sempre aquela pessoa que tem a razão, E certeza de ou a tudo. sabe tudo, será que, né? Será que você está sendo ali um bom colega de trabalho? Uma pessoa que está disposta, disponível a trabalhar em equipe. Então, o se conhecer para ser um profissional, uma pessoa melhor, é fundamental. E, então, às vezes a linha é muito tênue, né? De ter essa convicção e o outro lado é a rigidez em excesso. E Sim, aí isso pode trazer prejuízos. totalmente. Eu diria, inclusive, que rigidez cognitiva pode ser um sinal de uma neurodivergência, né? Então seria legal procurar também saber, né? Isso. Investigar, exatamente. Que nem a gente falou no dia que a gente trouxe aqui o Dr. Jorge, né? Às vezes a gente já Uhum. tá no meio do problema e não percebeu ainda, né? Então, acho que vale a pena ficar essa luzinha amarela aí, se você tem sempre razão na sua cabeça, né?
principalmente porque provavelmente é só na sua cabeça que você tem sempre razão, vale a pena dar uma investigada. Eu já vou mudar aqui, porque a gente já está encaminhando aqui para os finalmente, né? Essa daqui é uma coisa que a neurociência tem mostrado também, e que me pareceu bastante interessante, que é a gente está pré-programado para ser dividido em grupos. E aí eu vou abrir uma exceção aqui, que eu não falo de política, mas eu vou abrir exceção só para contar, né? Porque não acho que se vale a pena a gente discutir sobre isso aqui no Papo de Carreira, mas assim, a gente está pré-programado para ser trouxa dos espertinhos, né? Que falam assim, não, o problema desta empresa aqui são as pessoas que usam óculos. Pronto, já dividiu. Os que usam óculos, os que não usam óculos, e eles já estão prontos para se matarem. Pensa, né, numa polarização política. Se não é a coisa mais fácil para um espertinho, não, o problema é só você inventar quem é o inimigo. Você inventa um inimigo, pronto, a gente como ser humano, já está predisposto, né? A gente tem um mecanismo aqui de se separar em grupos. Então, se você colocar o azul contra o vermelho, pronto, já deu. Já é o suficiente, né? Então, muito cuidado, tá? Ele diz, e ele explica isso melhor no vídeo, né? Inconscientemente, a gente tem preconceitos que dividem o mundo entre amigos e inimigos. Então, tem os bonzinhos e tem os malzinhos. E a gente se coloca normalmente, né, do lado dos bonzinhos e os outros são os vilões, são ruins, ou são menos competentes, né? Enfim. Isso aqui é complexo, né, Pri? Porque eu acho que todos os âmbitos da nossa vida tem isso, mas na carreira tem também, né? Dividir, por exemplo, entre chefe e subordinado. Tem, né? Tem esse tipo de coisa, ou equipe A contra equipe B, enfim. No final da história, esse mercado corporativo, barra liderança, barra organizacional, para mim, é um reflexo da obra A Guerra dos Bichos. É guerra. É, Guerra dos Acho que Bichos. é. É um nome um pouco de. Eu vou procurar aqui. A nossa memória tá falhando, né? Nossa, mas é que marcou tanto, e assim, já É, mas não, passei, mas é isso mesmo. você vê diferentes A contextos. revolução. Eu peguei no A Google, Revolução. tá? A revolução Obrigada. dos bichos. É. É incrível, gente. Quem não leu, leia, porque muito provavelmente você vai se identificar ou num contexto passado, atual, enfim, com o que passa nesse livro, né? Do vamos lutar pelos nossos direitos, quem é justo, é injusto. Essa pessoa que está ali botando lenha na fogueira sobe. Ha, um abraço. Por algum acaso tem aqui, eu não sei se eu não sabia e tem mesmo, tem um filme da fábula. É uma fábula, né? A Revolução dos Bichos. Mas eu acho bom ler. E assim, uma outra coisa é que se a Revolução dos Bichos, se você começar a ler, é engraçado, né? Ele é meio infantilzinho, porque é uma fábula, né? Então você pode pensar assim, ah, não vou ler, não, isso aqui é uma bobagem. Não, tem Só que que ter uma conforme vai alta, passando, hã? tem que ter uma alta capacidade de abstração. É, porque assim, Porque vai você não vai passando, entender nada. isso, vai, você fala assim, pô, por que eu tô perdendo meu tempo lendo esse negócio aqui? Na hora que chega no final, ele te dá uma cacetada na cabeça, assim, que fala assim, meu, isso aqui serve para um monte de situações, né? Onde todo mundo quer uma coisa, sim, mas no fundo cada grupinho quer uma coisa diferente, né? Então, assim, pô, nós queremos a libertação de tal coisa, beleza, mas cada grupinho quer uma coisa diferente. Dentro da empresa, não, nós queremos uma maior valorização dos profissionais dessa empresa, beleza, mas no fundo cada grupinho quer uma coisa diferente, né? Então acho que é bastante interessante a gente pensar nisso e pensar assim, quem somos nós nessa, né? Os grupinhos, eu acho, ó, aí é um achismo meu de tudo isso que a gente tá falando, inclusive do livro que você lembrou aqui, muito bem lembrado, eu acho que não tem muito como a gente viver fora dos grupinhos, tá? Vai ter os grupinhos, as panelinhas, a turminha do café e tal,
A gente só tem que tomar cuidado em qual turminha a gente tá, né? Será que a Mesmo nossa turminha... porque... Ah, perdão, pode falar. Não, não, pode falar. Mesmo porque existe aí uma dinâmica de grupos, né? Sim. Então, que foi uma situação assim que começou a ficar muito claro para mim até depois que eu estudei isso na psicologia. Tem um autor lá que agora eu não lembro o nome, porque somos bilhões de pessoas falando coisas muito boas, mas um conceito muito clássico é: o grupo rejeita quem é diferente. Uhum. Então, isso me ajudou a entender, por exemplo, poxa, por que eu não me encaixo aqui? Por que eu não trabalho isso ou aquilo? Sabe? Então, é a própria dinâmica do grupo que te põe para fora. É isso. Porque, por alguma razão, você não teve ali aquela identificação de objetivos, de perfil, de uma série de coisas. E aí ninguém diz nada, mas o próprio grupo te exclui. E isso é incrível, porque às vezes a gente fica lá relutando, a gente tenta ser aceita, né? Ou aceito, se adequar, mas aí fica um negócio forçado, as pessoas percebem. Então, assim, não fiquem chateados se você tentou ou queria muito fazer parte de algum grupo no trabalho, faculdade ou contexto que seja, e não rolou, né? Porque isso é uma dinâmica, Se você não não tá tem naquele muito. grupo é porque provavelmente não é pra você estar, né? Porque você não tá conectado com o grupo, né? Porque se você tiver Exato. conectado é que nem cola, né? Você chega e... Opa, não consigo sair mais. E às vezes a gente tenta se encaixar, e é aí que É, começam os conflitos, né? As pessoas se afastam, as pessoas são o famoso duas caras, porque você está tentando ali fazer parte. Você está é isso tentando, mesmo. porque às vezes nem tá claro que a galera não foi muito com a sua cara, entendeu? Você Uhum. fala, nossa, todo mundo almoça junto no trabalho, vamos almoçar junto também. Aí a galera começa a dispersar, sabe? Mas é a própria dinâmica do grupo É mesmo. isso mesmo. É isso mesmo. Ó, pra gente finalizar, tem um último assunto aqui que o Facundo Manes fala lá no vídeo, e até porque já deu o nosso horário também. Só que isso aqui conecta com o nosso papo, acho que de 3 semanas atrás, né? Onde a gente falou um pouco de aprendizagem, como aprender melhor. E aí, assim, obviamente que muito das coisas que a gente falou naquele vídeo tem a ver com os ensinamentos da neurociência, então bateu bastante da seguinte forma: o seu cérebro é responsável pela sua aprendizagem, né? Ou melhor, talvez assim, você vai aprender melhor se o seu cérebro estiver funcionando melhor. Como é que você faz para aprender melhor? Então, nutrição adequada, controle do estresse, exercício físico. Aí, algumas coisas que entram aqui, né, na ideia de aprendizagem. Meta-aprendizagem, que nós falamos também, que é você olhar para o próprio processo de aprendizagem. Como é que você está aprendendo? Será que é o melhor jeito ou não? Motivação. Motivação aqui tem a ver com dopamina, né? Porque quando fala de cérebro e motivação, claro que vem a ideia de dopamina. E muitas vezes é melhor aprender pelo exemplo. Por isso que é mais fácil a gente aprender quando a gente vê alguém fazendo alguma coisa do que quando alguém explica aquela coisa pra gente. Né? A velha e famosa explicação do jogo quando você vai jogar a primeira vez, né? E aí a pessoa explica, 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 você fala assim, eu não entendi nada, mais nada. Aí a pessoa fala assim, não, não, vamos jogar uma vez que você entende. E aí vai a primeira rodada do jogo e você entende, porque é muito mais fácil aprender pelo exemplo. Então, esse aqui nós não vamos nem passar muito, porque a gente fez um vídeo inteiro, dá para dar uma procurada, acho que uns 3 semanas atrás, sobre quais são as melhores estratégias para aprender, né, Pri? Aí se você quiser comentar um pouquinho. Falamos bastante, né? Porque tem um vídeo inteiro para isso. O Gabriel falou assim, ó, é importante não fechar a mente por causa dos vieses. Concordo totalmente. Muito bem colocado. É isso, acho que passamos, ó, nós passamos pelos principais conceitos, tá? Do vídeo do Facundo Manes. Eu deixei aqui no chat o link para o vídeo, tá? O vídeo tá num canal do YouTube que é BBVA Aprendemos Juntos, mas na verdade é em espanhol, tá? Então os vídeos lá, a maioria dos vídeos é em espanhol, mas dá para colocar legenda e tradução português se você precisar também, tá? Vale a pena assistir esse vídeo, chama Conhecer o Cérebro para Viver Melhor, Facundo Manes. Se você colocar BBVA
Aprendemos Juntos, Facundo Manes, vai aparecer esse vídeo com certeza. É um vídeo muito bacana, muito legal. Alguma mensagem final sua, Pri? Alguma coisa que a gente falou aqui, que você queira destacar? Na verdade, acho que a gente está trabalhando aí, através dos conteúdos que a gente grava, vários aspectos importantes para ajudar as pessoas a refletirem sobre sua existência e como isso reflete na sua carreira. Então, a gente tem várias abordagens, mas no fundo, tem essa relação com o autoconhecimento. Então, espero, assim, muito sinceramente, que vocês consigam refletir sobre, olha para o seu momento atual, pensa qual é a sua expectativa, quais são os caminhos que você se propõe a percorrer, quais são as suas qualidades, aqueles pontos que você precisa melhorar, para que você tenha cada vez mais uma vida com sentido. Então, esse é o meu desejo principal para todo mundo que nos assiste. Muito bem. Se você chegou até aqui nesse vídeo, não se esqueça de ajudar a gente. Deixa o joinha, compartilha o vídeo, comenta aqui quais são os temas que você quer ver, o que você achou do nosso vídeo, né? Vamos fazer essa comunidade aumentar e ajuda a gente a gerar mais engajamento também. Além disso, a gente tem aí já alguns conteúdos interessantes previstos, né? Umas entrevistas, outros reacts, então, mas você pode ajudar a gente a definir os próximos temas do Papo de Carreira. Toda semana, segunda-feira, às 20 horas. A gente começa aqui nossa semana já com esses insights. Nem sempre, né, tão felizes, às vezes a gente tem que parar para pensar e, será que eu tenho que mudar alguma coisa aqui na minha carreira? Mas vale a pena também, e é isso que a gente tenta trazer aqui. Semana que vem estamos de volta com mais um tema bacana aqui no Papo de Carreira. Até. Tchau, tchau. Valeu, Pri. Valeu todo mundo que participou aí. Até o próximo Papo de Carreira.